Stephanie, olha, mesmo que nós tenhamos muitos assuntos para tratar, não tem como não começar falando sobre Daniel Alves. E as interrogações ainda em cima, né, desse caso, daquilo que a gente tem de acesso à informação oficial, daquilo que foi divulgado pela imprensa europeia. Então, vamos fazer um resumão, por favor, daquilo que a gente já sabe? Vamos lá, Elisa. Começar com esse assunto pesado, carregado, para depois a gente falar de outros assuntos esportivos por aqui. Vamos lá, começando com essas informações justamente da imprensa espanhola, né, que tem acompanhado esse caso bem de pertinho. A imprensa espanhola informou que Daniel Alves se contradisse naquele depoimento que ele deu ontem. Segundo o jornal El Periódico, o jogador teria afirmado que teve relações consensuais com essa mulher que está o acusando de agressão sexual. Aí vale lembrar que numa entrevista que o próprio Daniel Alves concedeu também espontaneamente a uma TV espanhola 2 semanas atrás, ele tinha negado qualquer encontro com essa mulher. Ele chegou a dizer que nem conhecia essa tal jovem. Ele confirmava que esteve na balada onde isso tudo teria acontecido, né, nessa boate, mas negou que sequer conhecesse essa mulher. Aí ontem ele teria afirmado em depoimento que teve relações consensuais. A imprensa espanhola também traz alguns detalhes da denúncia, das acusações que essa mulher está fazendo contra o lateral direito. E essas acusações incluem, por exemplo, estupro e agressão física. Vamos lembrar que Daniel Alves ontem, nesse depoimento, se apresentou espontaneamente para depor. Ele saiu lá do México, onde ele estava jogando, né? Onde ele tinha contrato com um time e foi até a Espanha para depor de livre e espontânea vontade. Mas aí, depois de ouvi-lo, a justiça decretou a prisão dele e sem direito à fiança. Ele segue preso, hein, Elisa? Aí eu disse que ele jogava porque ontem, com a repercussão mundial desse caso, o time em que ele estava jogando, ontem mesmo, o Pumas, time do México, anunciou a rescisão do contrato com o Daniel Alves por justa causa. Agora, a equipe jurídica, a equipe de assessores de Daniel Alves informou que a juíza que determinou essa prisão preventiva dele não deu uma justificativa, na visão deles, para essa medida, que essas informações que estão saindo lá na imprensa espanhola, na imprensa local por lá, são falsas e que já foi solicitado um segredo de justiça nesse caso. Os empresários do jogador, os advogados também embarcaram na noite de ontem para Barcelona para trabalhar nesse caso que está só se agravando, infelizmente, Elisa. Pois é, se a gente está falando de um caso que é segredo de justiça, por isso que vem a justificativa deles de, vocês não podem sair interpretando ou divulgando esse tipo de coisa, mesmo que sejam veículos que trabalhem ali com as suas fontes, com as suas informações e tudo mais, porque é um caso em segredo de justiça. Então, podemos ainda nos surpreender com os desdobramentos e, eventualmente, a investigação mostrar uma outra linha de raciocínio, porque a matemática das coisas, elas ainda não se encaixam direito. A cronologia dos fatos é que ainda precisa ser bem esclarecida, né? É claro que é um caso grave, parece ser muito grave, se for uma acusação de um lado, ou se caso venha a ser comprovado que não foi nada disso, de qualquer maneira a gente está falando de um crime grave, né? Um crime de agressão sexual, de estupro, de agressão física também. Então essa novela ainda vai se arrastar por alguns dias ainda. Stephanie, você que é bem ali mergulhada nesse mundo esportivo e íntima disso, você vai falar com ainda mais propriedade. A gente está falando de um cara que, puxa vida, é um ídolo para muita gente, que já jogou com diferentes camisas, né? Já defendeu a seleção brasileira. O quão sensível é esse tipo de assunto, porque ele tem fãs em todo o planeta, principalmente no Brasil. Especialmente na Espanha também. Vamos lembrar que Daniel Alves teve boa parte da sua carreira com o Barcelona. Nossa, e exatamente a cidade onde esse caso aconteceu na noite do dia 30 de dezembro. Ele jogou lá por muitos anos. Agora, na temporada de 2021, ele retornou ao clube espanhol já com uma idade muito avançada. Então, ele é ídolo. E, além de tudo isso, o Daniel Alves também tem uma característica de sempre se posicionar muito claramente com relação a outros tipos de problemas sociais que nós vivemos. É o caso de racismo. Vamos lembrar que alguns anos atrás, né, como acontece, infelizmente, a gente tem que cobrar, tem que repreender toda vez que aconteça um caso de racismo, jogaram uma banana no campo enquanto ele estava ali para cobrar um escanteio. E ele teve uma atitude que foi louvável nesse caso. Ele pega a banana e mastiga, descasca a banana, mastiga em campo mesmo e diz: olha, eu é que não vou perder meu tempo respondendo a esse tipo de atitude criminosa. Então, assim, sempre que tem algum caso polêmico, o Daniel Alves se posiciona. E agora, infelizmente, né, a gente vê um ídolo brasileiro, um ídolo local na Espanha também, envolvido num caso grave como esse, Elisa. É para se ter muita atenção e muita cautela com todas as informações que vão saindo. Pois é, e o atleta tem todo o direito de
defender-se e assim vai fazê-lo, né? Para que não seja desmerecida nem a capacidade, o direito que ele tem de se defender, nem o direito que a envolvida tem de acusá-lo, que nós não comecemos a desmerecer, né, a palavra das mulheres nesse tipo de caso, que a gente sabe que os olhares machistas já começam a fazer comentários equivocados.